Hoje vamos terminar a parábola que começamos na semana passada, a parábola do filho pródigo ou a parábola dos dois filhos. Vinícius, esse é o codinome dele, não é? Ele escreveu um livro onde ele tem um capítulo que ele comenta essa passagem. Vamos ver se durante o estudo eu lembro o nome do livro, mas ele comenta esta passagem e o título que ele coloca é O Filho Pródigo e o Egoísta. Não é? Porque, na verdade, são dois filhos. E ele diz que nesses dois filhos nós temos os dois extremos da escala das dificuldades morais, não é? Essa prodigalidade, que é essa imaturidade, essa irreflexão sobre as decisões, essa inconsequência, essa forma inconsequente de ser, que vemos muito bem retratada na imaturidade do filho pródigo. E nós temos aquele outro, que embora tivesse ficado junto ao pai, se revela profundamente egoísta. Então, há, vamos dizer assim, uma certa maturidade no filho que fica, mas ainda distante da mais plena maturidade que se espera de um filho de Deus, que é exatamente o que nos revela aqui. Este pai é Deus e os dois filhos representam a nós, humanidade aqui da Terra, não é? Então, nós vimos aqui, nós que estamos aqui no capítulo 15 de Lucas, no versículo 23, o que aconteceu? O filho mais novo pediu ao pai a parte da herança que lhe cabia, sendo que naquele momento não lhe cabia parte nenhuma, porque o pai não tinha morrido. Mas o pai entregou os haveres que lhe caberiam, e ele partiu, e o pai não o deteve em momento algum, não tentou nada, não fez nada. Olha, se for, não vai ser mais meu filho. Não falou nada. O filho foi. Foi, gastou tudo de forma irrefletida em prazeres mundanos, e depois de estar na miséria, o próprio país onde ele se encontrava entrou numa crise profunda e ele acabou indo alimentar os porcos. E claro, como ele era judeu, não comia porco, não é? Ele tinha que esperar os restos dos porcos, que não sobravam para ele. Até que um dia ele cai em si de Jesus. Caindo em si, pensou: eu aqui alimentando porcos e os empregados de meu pai fartando-se de pão. Então, ele pensou que não era mais digno, não é? No entendimento dele, de ser filho do seu pai, na medida em que ele pediu a parte da herança e assumiu o risco e foi-se embora. Mas que ele queria ser cuidado como aqueles empregados do pai eram. Assim não passaria fome nem necessidades. E ele então decide voltar. E quando ele volta, o pai o vê ao longe e não espera que ele venha até ele. Vai até o filho. E quando o filho começa o discurso, não é? Que não pretendia, sabia que não era mais digno de ser chamado filho, o pai não dá a menor atenção ao que ele diz e já manda que os servos buscassem o anel para o seu dedo, as sandálias para os seus pés, a roupa, não é, que representava o quanto ele era filho daquele senhor, e que o senhor só estava aguardando que ele voltasse. Então, chegamos aqui ao versículo 23, onde temos: trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deliciemos. Então o pai mandou que se começasse a preparar uma festa, porque o filho havia retornado à sua casa. O pai estava tão feliz que mandou matar o novilho e que começasse-se então uma festa. E ele então disse, não é? Sacrificai-o e nos deliciemos comendo-o, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, foi achado. E começaram a deleitar-se. Começaram a deleitar-se, ou seja, começaram então a festejar a volta do filho do Senhor. No versículo 25, nós temos o seu filho mais velho, ou seja, era um tanto mais maduro. Aqui nós temos que fazer aquelas, vamos dizer assim, aqueles paralelos que Jesus nos oferece nas parábolas, não é? Ele traz a questão do concreto e nós fazemos o paralelo espiritual. Filho mais velho, filho mais novo. Filho mais novo, mais imaturo. Filho mais velho, menos imaturo. O que não quer dizer que seja maduro de todo, não é? É menos imaturo, é o mais velho. Então, nós temos
O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Ele não viu nada disso acontecer. Nada. Começou a festa e o filho continuava trabalhando no campo. O que prova, não é, que o filho chegou durante o dia, não durante a noite. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças, com certeza. Ficou estranhando, não é? Como assim? Música? Danças? No meio do dia? O que será que aconteceu, né? Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Então o servo lhe disse: o teu irmão chegou e o teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. O filho, não é? Não o novilho. Porque recuperou o filho saudável. O que aconteceu com o filho mais velho? Ficou irado. Irado. O termo que Jesus, o verbo é irar. Não é? Ficou tomado de raiva. E não queria entrar. Estava mesmo aborrecido ali com aquela situação. E o que aconteceu então? O seu pai, porém, saindo, o exortava. Vejamos, o pai estava feliz com a chegada do mais novo, mas não perdia de vista o quê? Também o bem-estar do mais velho. Viu que o mais velho não estava mesmo bem, não é? Foi lá falar com ele. Desculpe, Cristina, hoje vamos começar às 15h23. O quê? Seja bem-vinda, querida Georgina. Helenice? Não entendi. É o versículo. Entendi. Esse é o versículo, não é o horário. Pois foi, eu sei, começamos lá. Mas eu estava contando a história, Helenice, porque nem todo mundo estava aqui semana passada, ok? Foi por isso. Muito bem, então o pai foi lá fora e foi ver o filho, que não queria entrar, que estava irado. Então, vamos ver aqui, ficou irado, o pai foi lá, versículo 29. Em resposta ao seu pai, o filho disse: eis que te sirvo há tantos anos e jamais negligenciei um mandamento teu e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, atenção, ele se refere ao irmão como filho do pai, não como irmão dele, filho do pai dele. Isso mostra o quê? De novo, não é? Fazendo aquele paralelo agora com o nosso claro jeito emocional. E é assim que nós fazemos, não é? Quando nós queremos nos afastar de uma situação, nós mantemos aquela situação como se não tivesse tirando o componente fraterno. Uma coisa interessante, por exemplo, quando uma mulher decide praticar o aborto, ela não diz que vai tirar o filho dela. Ela diz que ela tem um problema que ela vai resolver. Ela diz que ela vai tirar aquele problema da vida dela. Então, sendo assim, nota-se o quê? Um afastamento emocional que favorece determinados estados de alma, não é? Isto é uma tolice numa segunda instância. Na primeira parece que funciona, mas na segunda instância, como vimos na mensagem inicial, quando retornamos lá, se tomamos decisões que privilegiam apenas a materialidade passa no momento da desencarnação. E aí vem o quê? As consequências das escolhas que fazemos. Mas o filho disse isto ao pai: quando chegou este teu filho, ele continua, ok? Quando chegou este teu filho que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado, ou seja, aquele novilho que estava pronto para ser abatido. Ele, porém, lhe disse, então vejamos, ele estava muito chateado. Por quê? Porque ele estava vendo que aquele, lembram da parábola da ovelha perdida? O pastor sai para buscar aquela que havia se perdido. E maior é a sua alegria pela perdida que ele recupera do que pelas 99 que estão bem, que estão em segurança. Nós entendemos isso. Mas quando acontece conosco, será que nós entendemos? Ou só quando vemos acontecer não diretamente conosco? É uma questão.
E o menino estava aqui preocupado em festejar com os amigos porque era um bom filho. E a resposta do pai é muito amorosa, mas ao mesmo tempo esclarecedora para esse coraçãozinho. Diz ele. Ele, porém, lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque esse teu irmão, o que ele está fazendo aqui? Está corrigindo o afastamento que ele fez do próprio irmão, chamando-o de teu filho. Porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, foi encontrado. Quando nós nos perdemos de Deus, que é o nosso Senhor, aqui nós temos isso, quem é que nos acha e nos traz de volta? Nós poderíamos dizer que somos nós mesmos, não é? Ninguém foi lá buscá-lo, foi? O pai não saiu de onde estava. O pai tinha a certeza, como Deus tem a certeza, porque o progresso é uma lei, de que o filho voltaria. Quem o traz de volta não é nem, vamos dizer, a vontade imatura dele. Quem o traz de volta é a dor. Quem traz o filho de volta é a dor. Como estávamos falando antes, não é? Dos filhos pródigos que recebem recursos, e nós estamos ali, mas que injustiça, que injustiça. Não, está recebendo recursos. Mas depois disso, vem o quê? Causa e efeito. Se eu não faço bom uso, eu venho depois com a falta, com a escassez, porque eu não dei valor aos recursos. E eu preciso entender que eu não dei valor aos recursos. Então, depois eu venho com uma outra prova, onde, em vez de ter os recursos, eu tenho a falta dos recursos. E assim nós vamos, de encarnação em encarnação, porque esse processo de progresso, de amadurecimento, não se dá numa única vida. Às vezes vemos 2 irmãos, como na parábola. Por que um é mais maduro do que o outro? Isso se deu numa única encarnação? Não, isso está se dando. Pode acontecer, isso é importante, que tenhamos 2 espíritos e que um esteja mais adiantado que o outro, mas esse se arrependa e promova grande progresso e amanhã esteja mais avançado que este? Pode. Não é disputa, isto é trabalho interno. Ninguém está comparando nada, porque senão também não se cresce, não é? Se eu for fazer qualquer bem, pensando em tirar algum proveito dele, eu progrido? Eu tenho lá um benefício, sem dúvida. Bem ou mal, eu fiz o bem. Quer dizer, eu fiz o bem. Mas eu fiz o bem com segundas intenções. Eu fiz o bem para estar melhor que fulano, melhor que cicrano. Vamos imaginar, pode acontecer. Acreditamos que a maioria das vezes as pessoas simplesmente levadas pelo guia do nosso progresso, chamado dor, que vai muitas vezes nos levando de volta à casa do Pai. Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais. E é isso. E termina assim a parábola dos 2 filhos. E o que nós temos aqui, então, nessas 3 parábolas que vimos, é que Deus, o Senhor, ele nos provê, mas muitas vezes podemos nos afastar dele. E aí, o quanto a providência divina busca criar condições de despertar o que está afastado para que ele retorne. E o melhor recurso, não é? É a dor, como nós vemos bem nessa parábola do filho pródigo. Se ele não estivesse ali imerso na fome, na miséria, ele ia ter mais dificuldade de perceber o quanto era importante retornar ao Pai.